né? Então esse é o primeiro motivo. Agora há um outro motivo. Capítulo 3, versículo 2 diz assim: então somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, ou das guerras de Canaã, ou delas aprendessem. Né? Aqui já tem um outro motivo. Não é só para que o coração do povo fosse exposto na presença de Deus. Para quê? Porque Deus queria envergonhar o seu povo? Isso é coerente com o caráter de Deus? Não. Porque Deus queria levar o seu povo à humildade. Deus queria quebrantar o seu povo e não envergonhar o seu povo. Deus não nos envergonha. O livro de Hebreus diz que Ele não se envergonha de nós. Não é? Ele é o nosso Deus. Ele está em uma aliança eterna conosco. Ele não expõe o nosso pecado para nos envergonhar. Ele expõe o nosso pecado para nos curar. Sempre. Não é? Esse é o primeiro motivo. Agora o segundo motivo. Para que as gerações dos filhos de Israel, capítulo 3, versículo 2, delas soubessem. Final do versículo 1 fala sobre as guerras de Canaã, ou delas aprendessem. Deus queria que aqueles que ainda não haviam aprendido a guerra, Josué aprendeu, Caleb aprendeu, não é? Alguns do povo de Israel já tinham aprendido, agora a grande maioria do povo de Israel não tinha aprendido a guerra, não é? Então, irmãos, é interessante esse segundo motivo e importante. Como nós nascemos pecaminosos, com carne pecaminosa. Se Deus não desse clareza desse conflito espiritual que nós vivemos, irmãos, nós não teríamos chance de caminhar com Ele. Nenhuma. Porque nós não teríamos nenhum discernimento dos nossos inimigos espirituais. Nós não veríamos que o mundanismo é inimizade contra Deus. Nós não veríamos que a carne, em vários aspectos, é inimizade contra Deus. Nós não veríamos que o nosso próprio eu, obstinado, cheio de vontade própria, cheio dos seus próprios caminhos, planos, pensamentos, imaginações, ambições, deleites, nós não saberíamos que o nosso próprio ego é um terrível inimigo de Deus. Que chance nós teríamos de crescer como povo de Deus? Então, os irmãos, vejam a segunda motivação. Primeiro, expor o coração do povo de Israel para ele mesmo. Segundo, identificar os inimigos espirituais. Identificar o mundanismo em nós, identificar o pecado em nós, identificar a carnalidade em nós, identificar os desejos egoístas em nós, identificar as cobiças e paixões em nós, identificar o ego e suas diversas expressões em nós. Se eles não forem identificados, eles não podem ser vencidos. Não há como lutar com um inimigo não identificado, não é? Eles são invisíveis, sim. Né? As hostes espirituais do mal são invisíveis, mas nem por isso são não identificáveis. Né? O Espírito Santo habita em nós, e todo esse conflito espiritual é explicado por nós, por Ele mesmo. Né? O que agrada, o que não agrada a Deus. O que é do eu, o que é de Cristo. Né? Então, segundo propósito, está tão claramente expresso aí, numa expressão entre parênteses. Observa aí no versículo 2. Para lhes ensinar a guerra. Né? Então os irmãos vejam que há um desejo no coração de Deus de nos ensinar a guerra. E quando nós vemos Efésios 6, não fica claro isso? Tomai toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí você fala, então é uma questão externa. Toma a armadura de Deus e luta contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas então ele vai explicar o que é essa armadura e vai mostrar que essa luta é interna. Ele diz assim, tomai o capacete da salvação. Fala sobre a salvação da nossa mente. Tomai o capacete da salvação. Sua mente, seu entendimento tem que ser transformado pela palavra de Deus. Senão você perde a batalha. Quando você vê 2 Coríntios, isso fica tão claro. 2 Coríntios 10, Paulo diz assim, as armas da nossa batalha, milícia, não são carnais. Paulo está dizendo exatamente isso, não são externas. Não é técnica. Os inimigos não são externos. As armas da nossa milícia ou batalha não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, que são coisas que têm uma aparência muito bonita de verdade, mas não tem conteúdo de verdade. Quanto sofisma existe hoje no meio do cristianismo? Porque nós somos tendentes a aceitar tudo que é dito com autoconfiança. Não é? E quantas pessoas se levantam falando e falando coisas tão interessantes e que são aceitas pelo povo de Deus como verdade, sem serem examinadas se são realmente verdade. Isso é sofisma.
Paulo diz, as armas da nossa batalha não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Onde que estão essas altivez? Onde que elas estão? Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo.